Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. O vídeo de hoje é uma continuação do anterior. Se você ainda não viu o vídeo sobre fatos sociais de Durkheim, clique no card para assistir. Neste vídeo discutiremos o conceito de solidariedade social e os seus tipos. Antes de iniciarmos essa discussão, é importante lembrar que Durkheim segue algumas correntes teóricas do período em que escreve, mais ou menos a partir de 1893. O positivismo, já discutido no vídeo sobre Comte, o evolucionismo, com a ideia de que há uma evolução em direção a um nível mais desenvolvido, o darwinismo social, com o pressuposto da permanência do mais adaptado, e o funcionalismo, corrente teórica que acredita nas funções específicas de cada parte da sociedade. Sendo assim, podemos dizer que Durkheim era positivista, evolucionista, darwinista social e funcionalista. Claro que ao afirmar isso não queremos congelar ou engessar os escritos durkheimianos. Afinal, ele continua sendo um clássico, ou seja, as suas ideias continuam a reverberar e nos ajudar a entender a conjuntura atual. Dito isso, vamos ao que interessa. O que é solidariedade social? Este conceito surge na teoria de Durkheim porque ele buscava fazer uma morfologia do social, ou seja, buscava compreender como a sociedade se estrutura. Solidariedade social seria a dependência que o indivíduo tem da sociedade. Esta dependência pode variar de acordo com a complexidade da divisão social do trabalho. Como assim? Durkheim afirma que em sociedades nas quais o trabalho é dividido de uma maneira mais simples, por exemplo, divisão sexual ou geracional, a dependência dos indivíduos está pautada na força do coletivo. Lembra da ideia de consciência individual e consciência coletiva? Então, as sociedades menores, onde a divisão do trabalho é simples, a consciência coletiva é tão forte que não permite espaço para a consciência individual surgir. A consciência coletiva envolve quase completamente o indivíduo, na mentalidade e na moralidade. Essas sociedades estão vivendo sob a chamada solidariedade mecânica, ou seja, a vida em sociedade é marcada pela semelhança extrema, a ponto de só existir a consciência coletiva, do grupo, do coletivo. Já a solidariedade orgânica está presente em sociedades com divisão do trabalho complexa, pois, ao invés de semelhanças, as dessemelhanças começam a florescer exponencialmente. Nessas sociedades, ao invés de divisão sexual, temos a noção de profissões e especialidades. Para ter uma ideia clara sobre isso, pense nos cursos de graduação de alguma universidade. Há uma infinidade de funções possíveis em sociedades com divisão do trabalho complexa. Em virtude das dessemelhanças, a consciência coletiva perde força, permitindo a consciência individual aflorar e ganhar espaço. Acho que deve ter ficado claro e evidente que atualmente vivemos sob a solidariedade orgânica. Mas, e se a divisão do trabalho não for suficiente para identificarmos qual o tipo de solidariedade de uma sociedade? O que fazemos? Durkheim apresenta um outro indicador, o crime. A maneira como a sociedade lida com o crime diz sobre qual a solidariedade ela está organizada. Se o criminoso for tratado de uma forma repressiva, ou seja, com o intuito de eliminar ou expulsá-lo do convívio social, estamos vivendo em uma sociedade regida pela solidariedade mecânica. Por quê? Ora, ao quebrar uma regra, um fato social, este indivíduo está ofendendo todo o coletivo. Assim sendo, a única maneira possível de resolver este impasse é expulsando o transgressor do convívio. Neste caso, temos um direito repressivo. Em uma sociedade organizada sob a solidariedade orgânica, o criminoso, acima disso, é um indivíduo que executa uma função específica. Ele tem o seu valor enquanto tal, portanto, ao invés de expulsá-lo, fazemos um esforço para restituí-lo ao convívio social. Para isso, poderemos definir penas, trabalhos, algum modo dele aprender com o que fez e voltar a exercer sua função como antes. Neste caso, temos o direito restitutivo. Isto posto, juntando tudo, temos o seguinte esquema: sociedades menores, solidariedade mecânica, direito repressivo; sociedades complexas, solidariedade orgânica e direito restitutivo. Com isso, ficamos por aqui. No próximo vídeo iremos conhecer a análise sociológica que Durkheim faz do suicídio. Até o próximo vídeo e tchau!